Bom dia, estamos aqui hoje na Escola Orestes com mais uma palestra do nosso projeto Nossa Terra, Nossa Gente, o Legado Cultural. Esse projeto que já está desenvolvido desde 2023, correu o ano todinho de 2024, onde no final o resultado foi a produção de um livro contando a história da cidade dos 80 anos, e esse ano faremos um outro livro, produziremos um outro livro, intitulado Nossa Terra, Nossa Gente, o Legado Cultural. É um projeto meu, professor Edivaldo, da professora Alessandra e do doutor Hermenegildo José Ferreira. É um projeto que pretende resgatar toda a cultura da cidade, desde a sua fundação até os dias de hoje. Hoje, para contribuir com a gente, a palestra Diálogos sobre Cultura, nós temos a professora de língua portuguesa, Márcia Botelho Soares Dutra, que a gente vai receber com palmas. Obrigada. Bom dia a todos. Eu não sei bem como definir cultura. Alguém define cultura? Tudo isso é cultura, né? Costume, tradição, folclore, tudo que um determinado povo sulista faz, o povo nordestino faz, o povo do centro-oeste faz. Nós aqui de São Paulo assimilamos um pouco da cultura do centro-oeste e assimilamos um pouco, na realidade, de tudo, não é? Quando eu estava na universidade, em Brasília, eu tinha um professor, o Cassiano Nunes colocava para a gente o seguinte: cultura é tudo aquilo que você sabe, que ficou em você, depois que você esqueceu tudo que te ensinaram. Aí a gente fica assim meio difícil. Cultura é aquilo que você traz dentro de si, é aquilo que você sabe, é aquilo que você consegue transmitir para os outros, não numa aula, mas aquilo que você consegue transmitir para os outros numa conversa informal. E vocês acham que cultura é importante? Por que cultura é importante? Na realidade, cada povo resgata a sua cultura lá de trás, né? Aprende com os pais, com os avós, que aprenderam com os outros pais, os bisavós, os tetravós. Isso é a nossa cultura. Agora, essa cultura que vem de geração em geração, não é uma cultura que a gente aprende, é uma cultura que a gente depreende, ou seja, que a gente assimila dos outros. A cultura que a gente aprende, onde é que se aprende uma cultura? Onde é que se aprende cultura em geral? Além de família. Escola, religião, o que mais? Essa cultura que vocês estão falando é aquela cultura que a gente aprende com os pais, com os avós, com os amigos, na escola em geral. Agora, quais são os instrumentos que nos passam cultura hoje em dia? Livros. Livro é a maneira mais fácil da gente adquirir cultura. E talvez seja mais interessante também. Quem aqui lê pelo menos um livro por mês? Alguém se lembra do último livro que leu? O nome? Diário de um Banana. Engraçado, eu nunca li esse livro. Ele deve ser interessante, porque os jovens gostam. Olha, ler é importante porque, além de cultura, quando você tem um problema sério, você se deu mal na escola, fez uma prova, foi mal, sei lá, brigou com o colega, brigou com a professora, levou a bronca da direção, foi, sei lá, foi suspenso, teu pai ficou bravo contigo, tua mãe chorou, vai ler, que você esquece. Pelo menos por um momento. Pelo menos por um momento, naqueles 30 minutos, 40 minutos que você está lá lendo, você esquece dos teus problemas, porque o leitor, ele, na maioria das vezes, se ele estiver prestando atenção naquilo que ele está lendo, ele entra dentro do livro e, algumas vezes, ele se torna o personagem que ele escolhe do livro. Nem sempre a personagem principal, mas leitura é uma válvula de escape, é um tipo de evasão. Evasão é aquela figura de estilo, de linguagem, não me lembro mais, onde a pessoa, ao escrever ou ao falar, sai da própria realidade, se evade. O que é se evadir? É sair. Fulano se evadiu, saiu. A evasão faz com que você saia do seu próprio mundo e ou crie um mundo seu ou entre no mundo das personagens que você acabou de ler, do filme que você acabou de ver, na internet. Tudo isso é material para a cultura.
Agora, nada é mais barato e mais eficaz do que livro. Eu acabei de ler agora uma quadrilogia, chama-se Quadrilogia Napolitana, de uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar, italiana, chamada Elena Ferrante. Eram 2.000 páginas, 4 volumes, que eu li em menos de 2 semanas, porque era tão bom que eu tinha dificuldade de parar de ler. Quando você gosta da leitura, você não tem vontade de parar de ler. E eu faço um desafio a você. Pegue um livrinho, um livro pequeno. Tem uma coleção aqui, ainda deve ter, chamada Para Gostar de Ler. São livrinhos assim, fininhos, da grossura de um dedo. Tem crônicas, contos, de diversos autores. Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Cecília Meirelles. E são histórias curtas. E a gente gosta de ler histórias curtas porque acabam logo. Então é um livro que você lê rapidinho. Porque acabou aquela história? Deixa eu ver a próxima. E quando você vê, você já acabou de ler o livro todo. Chama Para Gostar de Ler. Eu acho que essa coleção foi feita especificamente para alunos, para que os alunos, pelo menos os da minha época, quando eu dava aula, aprendessem a gostar de ler. Eu me lembro de uma aluninha que me disse, no 2º grau já, eu nunca li um livro na vida. Pensei, Cacilda, essa menina foi minha aluna há alguns anos. Você nunca leu um livro na vida? Ah, nossa, como você perdeu. Aí, nesse ano, eu me envolvi com Jorge Amado. E aí eu propus à turma, vamos ler Jorge Amado? Aí não tinha o livro que eles queriam na biblioteca. Eu encomendei os livros. Depois que se leu esse livro, comentamos, e não fiz prova não, comentamos, conversamos, fizemos a comparação da escola, da novela com o livro. Aí um aluninho falou, ô, dona Márcia, e se a gente comprasse outro livro do Jorge Amado? Eu falei, meu Deus do céu, não acredito nisso. Aí alguns quiseram Mar Morto, outros quiseram Capitães da Areia, e eles foram trocando os livros entre si. No final das contas, aquela menina que falou para mim que nunca tinha lido um livro na vida, saiu daquele ano do colegial lendo pelo menos 3. Aí ela falava, dona Márcia, pelo menos eu posso dizer que já li, né? Eu falei, quem nunca leu um livro num ano só, ler 3 do Jorge Amado, né? É importante ler. Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus 2 maridos, são livros assim. Só que a gente lê numa boa, rapidinho, porque a gente morre de rir, né? Eu morro de rir com o Jorge Amado. Dona Flor é ótima, até porque a gente vê o filme e compara com o livro. Mas o que eu acho importante, o que eu acho bastante interessante para a gente aprender a gostar de leitura é começar por livros que existam, filmes, para a gente comparar. Quem que foi melhor, o filme ou o livro? Geralmente eu sempre acho o livro melhor. O livro tem mais detalhes, né? Eu recomendaria qualquer coisa de Jorge Amado, que são livros maiores. Tem um livro chamado Capitães de Areia, que vocês vão se identificar muito, pessoal jovem. Agora, aquela pessoa que realmente não gosta, não teve contato com o livro, começa por crônica. Tem um autor de crônicas chamado Paulo Mendes Campos, que é uma maravilha. Eu acho que as pessoas estão descobrindo que para você ser escritor, você não precisa estudar para ser escritor. Ninguém estuda para ser escritor. Você faz da escrita uma válvula de escape, uma evasão. Eu comecei a escrever há muitos e muitos anos. Um dia alguém me perguntou, por que você escreve, Márcia? Eu fazia faculdade. Eu virei para ele e falei, olha, eu escrevo porque é mais barato do que pagar analista, pagar psicoterapia. Porque no papel eu solto todos os meus bichos, sabe? A briga que eu tive com o namorado, meu pai que criou casa porque eu cheguei em casa à tarde, minha mãe que criou casa porque eu tomei chopp no final de semana. Mais ou menos, não era bem um diário não, mas era aquilo que eu sentia quando as coisas aconteciam, porque a coisa pior do mundo é você ter horário, e vocês devem passar por isso. Alguns mais, outros menos. Quando eu entrei para a faculdade, eu achei que eu estava liberada. Estava liberada nada. Eu tinha hora para chegar em casa. E a hora para chegar em casa é um horror, caramba. Às vezes você vai sair no melhor da festa. Você vai numa festa dos teus amigos, aí quando dá meia-noite você tem que ir embora, igual a Cinderela do sapatinho cor-de-rosa. Caramba, senhor.
Um dia eu dei um ataque lá com meu pai, ele brigou de um lado, ele gritou de um lado, eu do outro, aí a gente se entendeu que eu não precisava de hora. Eu falei para ele, olha, se eu quiser fazer besteira, eu vou fazer durante o dia, porque eu tenho a Universidade Brasília inteira para fazer. Então, aí acabou a história da hora. Mas eu acho que pai, quando estipula a hora para filho chegar em casa, é porque se preocupa com o filho. Tem um poeta, que eu não me lembro mais quem, que colocou num versinho, filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-lo? Exatamente. Quando eu dava aula aqui em 1900 e bolinha, não, em 2000 e bolinha, eu dei aula nessa escola há 12 anos, viu, gente? De vez em quando a gente fazia, vamos levar fulano ao cinema, vamos levar fulano ao teatro. Aí levava aquele monte de gente para o shopping center, né, lá em Fernandópolis. Aí as pessoas se encantavam com o shopping center e ninguém queria ir ao cinema. Geralmente acontecia isso. Mas era bastante interessante levar as pessoas para conhecer aquilo que as pessoas não viam. Conhecer lugares também, a cultura. Sim, uma vez eu fui à Argentina. Acho que foi a pior viagem que eu fiz na minha vida. Mas nós fomos à Argentina. Fomos a um lugar chamado Casileiro del Diablo. Olha, é despenhadeiro de um lado, despenhadeiro do outro. Isso aqui. Não, dá para passar um carro. Mais ou menos aqui, ó, de terra. E despenhadeiro de um lado, despenhadeiro do outro. Eu fui assim, e rezando, né? Eu me descobri extremamente, religiosa. Porque quando eu subo em cima de uma moto, eu rezo. E peço a Deus, não me deixa acontecer nada, mas se acontecer alguma coisa, pelo amor de Deus, me leva. E assim eu conheço o Brasil quase todo. Do Maranhão até a Bahia. Depois, Mato Grosso, São Paulo, até o Sul. Eu conheço tudo. Eu só não conheço Acre e Amazonas. Mas eu gosto de realmente viajar de moto, porque você vai olhando. Agora, quem viaja de moto não pode ter muita frescura, né? Você sabe que você tem que levar 3 mudas de roupa, que você não pode comprar muita coisa, porque no bagageiro não cabe muita coisa, que você não esquece da maquiagem. Mas é isso aí, viajar é muito bom. Agora, eu fui no ano passado, não, 2023, à Europa com meu filho. Eu fui a Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica, Suíça. Agora, fomos assim a determinadas cidades. Portugal, eu fui ao Porto, e Lisboa, o Coimbra. A Universidade de Coimbra é uma coisa de louco, gente. Você olha a universidade, é um prédio imponente, monumental, lindo, antigo. Quando você se vê aquilo, quando eu cheguei lá, acho que as aulas estavam começando, tinha uma porção de professores apresentando aos alunos da Universidade de Coimbra. Eu fiquei assim, encantada, nossa senhora. O cara chegou, mas Felipe, você aqui. Caramba, o cara tinha estudado lá há mais de ano e ele se lembrava do Felipe. Seu filho estudou lá? Meu filho ganhou uma bolsa de estudo e ele fez 6 meses de universidade lá em Coimbra. Agora, em final de agosto, começo de setembro, ele vai para Santiago de Compostela, na Espanha. Mas também vai porque entrou no programa, se cadastrou no programa e aí escolheram ele. Tem um monte de gente que se cadastra, eu acho que é pelo currículo, não sei. Ele foi contemplado para ir para Santiago de Compostela, a universidade lá. Dizem que é muito boa, eu não conheço. Eu fui a Santiago, na Espanha, mas eu só fui ver uma parenta. Fiquei 3 dias lá e foi bem legal, realmente. Santiago é muito bonito. Santiago é mais ou menos parecido com... Aqui no Brasil seria Aparecida do Norte, porque existe um determinado lugar, uma determinada igreja em Santiago, onde está, pelo menos é dito que está o corpo do apóstolo Tiago. Então é uma romaria assim indescritível. Eu gosto de observar a arquitetura, sabe, as casas, as ruas. É muito diferente da arquitetura brasileira. Portugal é apaixonante. Até porque é a tua língua, você consegue se comunicar numa boa. Você não pode determinadas coisas, você não pode chegar e pedir uma calcinha. Se você chegar numa loja e pedir, eu quero uma calcinha, não, você tem que pedir uma... E se um homem quiser uma cueca, ele tem que pedir uma cirola. Senão eles não sabem o que é. E quando você entra na fila em Portugal, você não entra na fila.
você mete-se na bicha. Em Portugal, todo mundo tem que meter-se na bicha para pegar ônibus para os Cambaquá. Tem fila para tudo. Pois é, fila para tudo. Na Europa é engraçado que as pessoas, elas respeitam. Meter-se na bicha lá não é bem aqui o que vocês fazem, não. Mas tudo bem. Não estamos aqui para julgar ninguém. As culturas são extremamente diferentes. E Portugal, eu acho que o que tem de mais maravilhoso em Portugal é a comida. A comida de Portugal é a comida da Espanha, são maravilhosas. A gente procurava comer, não em restaurante chique, cheio de frescura, mas em restaurante mais popular. Na Itália, a comida é muito boa, muito pesada, muita massa, as pessoas comem demais. O italiano, a maioria do italiano é muito gorda, muito acima, não gorda, acima do peso. Porque realmente a comida deles é muito boa, né? Mas olha, viajar é muito bom, gente. Eu não nasci aqui em Palmeira do Oeste, eu sou carioca. Eu morei e estudei em Brasília durante 17 anos e vim para Palmeira do Oeste porque eu fiquei desempregada. Eu morava no Rio de Janeiro, eu fiquei desempregada. Quando eu voltei, eu recebi uma proposta de casamento. Aí é que eu saí correndo mesmo. Aí é que eu voltei para o colo da minha mãe e do meu pai. E aí eu aprendi a gostar de Palmeira do Oeste, a ver determinadas coisas. Por exemplo, Palmeira do Oeste é o único lugar no mundo onde eu deixo a minha casa aberta. Minha casa tem 3 portas, as 3 portas ficam abertas o dia inteiro. Eu não tenho medo. Aqui não tem ladrão. E de vez em quando tem aí um que vai de roupa de varal, mas por isso mesmo. Aqui tem segurança. Você conhece as pessoas aqui. Eu, se for para uma cidade grande, vou morrer de medo de policial. Aqui não. Aqui eu conheço. Alguns alunos, que hoje tem um que foi meu aluno, que hoje é policial. Meu pai trabalhou na Presidência da República durante a ditadura e ele era um agente federal. E eu tive épocas, depois eu fiquei sabendo, de ter um segurança 24 horas por dia. Eu não sabia. Aí um dia eu comentei, papai, eu encontro com fulano em tudo quanto é lugar que eu vou. O pessoal vai para a boate na sexta-feira, ele está lá. A gente vai comer um sanduíche no sábado, ele está lá. Você vai para o clube, ele está lá. Por que eu encontro esse cara para tudo quanto é canto? O papai falou, é porque ele é teu segurança. Eu falei, mas quem sou eu para ter um segurança, né? Meu pai levantava de manhã cedo, bem cedinho, para apagar as ameaças da porta da nossa casa. E a gente morava em apartamento. Foi bem difícil. Na universidade, quando eu entrei na greve dos alunos. E quando eu saí na greve também. Eu entrei em 77, em janeiro de 77, e saí em julho de 80. Greve e greve. E, bom, vai ter aula, não vai ter aula? Quando a gente ia para a aula e não tinha, 3 pessoas era multidão. Então, se 3 moças, ou 3 rapazes, 3 pessoas conversando no minhocão, que é a passarela da universidade onde tem as salas, era multidão. Então, tinha sempre um policial atrás. Se 3 moças fossem ao banheiro juntas, o policial ficava na porta. É uma coisa horrível, realmente. A falta de liberdade. Você não está fazendo nada demais, você não está nem falando. Porque, na realidade, numa situação dessa, você morre de medo. Mesmo que você não tenha nada com isso. E o povo está atrás de você. Não, eu tinha os amigos do meu pai, que trabalhamos com ele, moravam lá no nosso edifício. Nosso edifício só tinha gente que trabalhava na presidência. Mas, em determinadas épocas, foi bastante perigoso. Eu tinha medo. Eu tive um primo, que já morreu, que foi perseguido, mas isso há muitos anos atrás. E ele veio parar aqui em Palmeira do Oeste. Ele foi médico aqui em Palmeira do Oeste durante alguns anos. Guilherme Pinto Cardoso. Ele foi médico aqui em Palmeira do Oeste. Mas isso aí na década de 70, hein? Não, na realidade ele era contra o regime e se posicionava contra o regime com uma porção de estudantes. Aí simplesmente garfaram ele. Para ele não ser preso, ele veio para cá. O Zé Fernandes, nós nos conhecemos os dois aqui chegando, eu chegando do Rio, ele chegando de São Paulo, tínhamos sido demitidos, os dois desempregados, desiludidos, e aí nos conhecemos. Eu não estava fazendo nada, né? Não estou fazendo nada, nem você também. Aí vamos. Na realidade, a gente se conheceu no Réveillon e depois só nos vimos no Carnaval.
E depois do carnaval a gente começou a tomar um shopping no Salvador. A padaria do Salvador tinha sido inaugurada, eu me lembro disso. E aí, na década de 80, comecinho da década de 80, 84. E eu sei que aí começamos a namorar. Um dia o Zé Fernando me pediu em namoro. Aí eu olhei pra ele e falei, uai, eu achei que a gente já estava namorando. O cara ia lá em casa 3, 4 vezes por semana. Saía comigo. A gente saía, tomava chopp, tomava cerveja, tomava sorvete, encontrava um monte de gente. E aí casamos. Nosso casamento foi muito engraçado, porque houve até um bolinho na minha família. Será quanto tempo ela vai conseguir ficar casada, hein? É interessante isso. Enfim, mas o Zé, quando eu conheci o Zé, ele estava fazendo ciências e matemática, química, em Jales. Aí começou a fazer, depois falou, não vou terminar não. Eu falei, peraí, cara, você me conhece o curso já a segunda vez. A primeira vez ele tinha ido embora trabalhar em Guarulhos. Ele foi para Guarulhos, ficou lá 3 ou 4 anos, depois voltou. Eu falei, você começa um curso, depois você começa de novo e não quer saber. Não, termina o curso. Mas não vou dar aula. Vai dar aula. No final das contas, ele deu aula no Serapião, comigo. Nós demos aula no Serapião. Até que um dia ele se embruteceu com um sujeito lá, deu um soco na mesa, quebrou o pé da mesa, aquelas mesonas antigas. Saiu e falou, não volto aqui nunca mais, porque senão vou matar um. Pois é, foi punk lá no Serapião. Aí o povo foi lá em casa e pediu. O Zé era bom professor. Ele tem paciência, ele não era que nem eu, já estava... Quando eu cheguei no final, quando eu vi aluno, dá vontade de sair gritando, socorro, moleque! Aí, bom, terminou o curso, foi dar aula no Serapião, deu aula lá 1 ano e pouco, não gostou, começou a trabalhar na prefeitura de Marinópolis. Fez o concurso, passou, começou a trabalhar com o Dilon. Trabalhou um monte, viajou, tinha semana que ele viajava 2 vezes para São Paulo. Eu morria de medo, né, porque eu tinha um moleque pequeno, né? E o Zé Fernando chegava e o prefeito falava, ó, tem que voltar. Quando? Amanhã. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí, a minha mãe ficou doente, teve Alzheimer. Nós tínhamos que cuidar da minha mãe. Meu pai não dava conta. E aí eu falei pra ele, eu não aguento mais ser casada com gente pobre, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais fazer hoje para comer amanhã. Mas o que eu vou fazer? Eu falei, você vai fazer um curso de Direito. Eu falei, na lata, você vai fazer um curso de Direito. Você sabe que o infeliz foi fazer a prova, passou em 4º lugar? Ele tinha até um desconto que a universidade aqui de Fernandópolis dava para ele, por causa do 4º lugar. Aí ele fez Direito. Agora trabalha feito uma anta, né? Nunca vi trabalhar daquele jeito, meu Deus do céu. Melhorou. Não posso dizer que não melhorou, não. Melhorou. Rica eu não vou ficar, né? Não vai ser dessa vez. Então, para mim tá bom. Agora, eu acho a trajetória do Zé bem legal, viu? Porque ele realmente foi subindo. O Zé foi criado na roça, nascido em Santa Fé do Sul e depois aqui no Córrego das 3 Barras. E hoje em dia ele é o doutor José Fernandes, eu acho isso importante. Olha, essa independência eles tiveram que angariar, porque na realidade eu era muito coruja. Quando o Felipe foi fazer Direito, ele tinha passado em 3 faculdades de História. Mas o Felipe tinha 16 anos. Aí eu falei, Felipe, eu não vou soltar você para bem longe, para fazer faculdade lá. Ele, tudo bem. O Felipe era aquele que faz o que eu mando, até determinado ponto. Fez 5 anos de Direito, trabalhando com o pai dele, me entregou o diploma e falou, estou indo para o Canadá. Ficou lá 1 ano. Tudo bem. Não quis saber, fez o tal da OAB uma única vez na vida, falou que foi a coisa mais difícil do mundo, que ele não vai fazer nunca mais. O Felipe tem uma vivência de estrada mesmo, muito grande. O Felipe conhece mais de 20 países. Ele já foi à Europa 3 vezes. A vida do carioca atualmente está bem difícil. Você vê na televisão, né? Você corre de polícia e corre de bandido. Você não sabe mais distinguir qual que é quem está matando quem ali. Isso aí me apavora um pouco. Mas eu já vivi no Rio de Janeiro numa outra circunstância, onde tinha violência, mas não era tanta, não. Sempre fui mais de Niterói do que do Rio de Janeiro. É onde eu tenho parentes, eu tenho no Rio de Janeiro também, mas no Rio de Janeiro o pessoal era mais velho. Lá em Niterói era um povo mais ou menos da minha idade. E, geralmente as novelas das 9, que agora começa às 9, era das 8, né? Geralmente eles mostram o glamour. Aquilo que se mostra na novela não é aquilo que está no Rio de Janeiro, não. Porque no Rio de Janeiro tem muito mais gente pobre do que gente rica, viu? E na novela tem o grupo rico, e o núcleo rico e o núcleo pobre.
No Rio tem muito mais gente pobre. A professora Márcia é autora de um livro, Histórias de Dentro de Mim, tá? Tem aqui na sala de leitura. Ela, como eu, Hermenegildo, mais um grupinho aí, a gente faz parte da Academia Palmeirense de Letras, né? Nós temos a PEL, né? A PEL, Academia Palmeirense de Letras. E peguei o livro dela na sala de leitura, pedi para a Maria buscar. Queria que você falasse um pouquinho do seu livro. O meu livro eu achei engraçado que eu fiz uma noite, isso aí foram meus filhos que organizaram, e eu vendi 100 livros. Eu pensei, depois que aconteceu, eu falei, gente, eu não acredito que eu vendi 100 livros em Palmeiras do Oeste. Aí eu mandei fazer uma segunda edição. Esse livro aqui é o seguinte, até hoje, quando eu estou meio mal da vida, se eu tiver qualquer probleminha financeiro, com o filho, com o marido, com o cachorro, eu não durmo. E aí, eu leio pra caramba, né? Esse aqui é o seguinte, eu estava apurrinhada, eu escrevia. Então eu tenho minhas dores de cotovelo aqui, tenho a morte dos meus pais, e tenho coisas, quase todas as coisas que eu escrevi aqui aconteceram na realidade. Não especialmente comigo, mas aconteceram. Eu tenho muitas historinhas de bichos, passarinhos, cachorros, gatos. Às vezes eram meus, às vezes eram de conhecidos. Às vezes eu encontrava uma vez. Tudo isso eu escrevo. Se eu tiver com dor de cotovelo, se eu não estiver bem, principalmente se eu não estiver bem, eu escrevo. É a minha terapia. É meu terapeuta, fica mais barato do que pagar. É mais barato do que pagar uma nariz. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho 2 livros começados que eu não consigo terminar porque eu tenho crises de choro. Eu não consigo terminar o livro onde eu conto a história do Marcos. Não consigo de jeito nenhum. E não consigo terminar o livro onde eu conto a história da minha adolescência com determinadas pessoas em Brasília, porque eu sinto muita falta deles. É complicado porque você revive tudo, né? Eu choro muito quando eu tento escrever a falta, mas a falta é a falta que ele me faz, a falta que Marcos me faz. Eu tinha um único irmão que morreu de AVC antes de completar 25 anos. Ele foi operado, a operação foi um sucesso, mas ele entrou em coma e não voltou mais. E eu tive que esperar o Marcos morrer aos 25 anos, e isso levou muitos dias. E a gente morrendo junto. A família inteira morrendo junto. A gente brigava pra caramba, só que a gente era irmão. A gente brigava, mas sabia que éramos um e outro só. Então a gente estava sempre junto. Quando as coisas ruins me aconteciam, quando as coisas importantes me aconteciam, ele estava sempre lá, para me consolar ou para tomar um chopp comigo. Vamos comemorar. Ele foi de uma maneira muito diferente. Ele foi muito fora de esquadro. Não precisava. Ninguém precisa morrer aos 25 anos. Quando se está noivo com casamento marcado, quando se tem uma firma que vai estar com a papelada para abrir, quando se está para se formar em arquitetura aos 25 anos. E foi o que aconteceu com o Marcos. Então, é a minha maior falta, é a minha maior dor. Depois eu perdi meus pais, mas isso aí foi uma consequência da vida. Todo mundo vai morrer um dia. Mas é isso aí, gente. Chama-se Histórias de Dentro de Mim, porque realmente saíram de dentro de mim em momentos diferentes, em momentos tristes, em momentos de evasão, em momentos bons também. Conheci Dona Marília, a mãe dela. Isso, lembro do seu Chicão, que lembro da Dona Marília. Eu tinha contato com eles. O Zé eu conheço de longa data. E ter a Márcia aqui é um prazer. Nossa amiga, professora, nunca trabalhei com ela na mesma escola. Fazemos parte do mesmo grupo de escritores da cidade. A gente faz parte da APEL, Academia Palmeirense de Letras. A gente só tem a agradecer. Uma pessoa que vem com tanto conhecimento, uma linguagem fácil. Eu acho que sobre cultura ela deixou uma coxa de retalhos, um pouquinho de tudo. Então eu queria agradecer a Márcia e queria que vocês aplaudissem a nossa palestra. Obrigada.